Este vídeo é meio homenagem e meio protesto e revolta. Uma homenagem a você, Tatiana Sampaio. Você é uma mulher incrível, abençoada pela sua criação, pela sua persistência, pelo seu desenvolvimento, pelo produto que você criou e uma revolta. Cara, não dá nem para falar, porque se eu falar eu corro o risco do vídeo cair. Mas o que o governo do Brasil fez com a Tatiana Sampaio, para mim é um crime de lesa pátria. Se a pessoa entra com um pedido de patente no INPE e demora 18 anos para receber a aprovação dessa patente, ela tem 2 anos apenas para explorar livremente, é óbvio que tem interesses por trás disso. É óbvio que tem interesse por trás disso. E claro que o interesse não é para o bem do Brasil e muito menos da população. Eu vou começar a fazer a análise aqui com inteligência artificial e depois a gente vai bater um papo sobre este assunto. Dá só uma olhada no que eu vou trazer para vocês aqui e veja se vocês não concordam comigo. Se você está no vídeo curto, eu já te convido, venha para o vídeo longo no YouTube, porque esse bate-papo aqui é importante, não só pelo aspecto da criação da Tatiana, mas pelo que eu vou mostrar para vocês aqui. E o que acontece com ela, o que aconteceu com ela, é muito comum acontecer na Amazônia. Nossa biodiversidade também é altamente explorada. Eles vêm aqui, pegam os insumos, levam para fora, constroem remédios e depois vendem remédio em dólar para os patetas do Brasil que tem esse governo medíocre, ridículo que é isto. Vamos lá. Esta é a análise técnica e o roteiro arquitetado sobre um dos maiores crimes de gestão de ativos intelectuais da história recente do Brasil. Essa opinião não é minha. No mundo do equity, a descoberta de Tatiana Sampaio é um unicórnio biotecnológico na mão do Estado brasileiro. Ele se tornou o quê? Um passivo de negligência. Para você que não está habituado ao termo unicórnio, quando a gente constrói uma startup, uma empresa de tecnologia que ela vale mais de 1 bilhão de reais, 1 bilhão de dólares, ela já é considerada um unicórnio. Então, esta é a visão. A proteína de Deus e o crime da patente perdida. Ouro nas mãos de amadores. Iniciamos com a verdade que dói no bolso do país. Tatiana Sampaio, que é doutora pela UFRJ, isolou a proteína P15, batizada de proteína de Deus. Ela é capaz de regenerar tecidos e curar feridas crônicas, como pés diabéticos em tempo recorde. Qual é o dado bruto? O mercado global de regeneração tecidual movimenta bilhões de dólares. A patente deste fármaco poderia ter sido a maior fonte de royalties e yield tecnológico da história recente do Brasil. O que o governo fez? Deixou o prazo de prioridade internacional expirar. É o governo Lula, viu? Foi ele. Lula, Dilma, essa raça toda aí. No mundo dos negócios, isso não é um erro, é uma destruição de equity. Qual que é a narrativa versus a realidade aqui? A narrativa é o ufanismo científico. O governo e as universidades adoram exaltar a ciência nacional em posts nas redes sociais, celebrando Tatiana como uma heroína da resiliência, que trabalhou com pouco recurso para criar um milagre brasileiro. Esta é a narrativa. Qual é a realidade? O PIL da incompetência. Até rima, né? Incompetência. PT e petência. Incompetência. A realidade é o custo de oportunidade. Enquanto Tatiana entregava uma solução de classe mundial, a burocracia estatal e o Ministério da Saúde operavam com a lentidão de um sistema analógico. A inércia fez com que o Brasil perdesse o direito de exploração comercial exclusivo no exterior. Qual o resultado? Empresas estrangeiras podem agora fazer a engenharia reversa, patentear os derivados e vender o nosso medicamento que ela criou, o nosso, eu digo nosso do povo brasileiro, o nosso medicamento de volta para nós em dólar. É o Brasil exportando cérebro e importando produto acabado, como é muito comum, muito frequente em tudo que a gente faz. Tatiana Sampaio, o ativo raro. Tatiana é o que chamamos de ativo de alta performance. Em um ecossistema que pune o sucesso, o que ela conseguiu?
Eficiência de CAPEX. Desenvolveu uma pesquisa de nível global com uma fração do orçamento de laboratórios do Vale do Silício. Outro ponto. Morfologia do produto. A proteína P15 tem um multiplex de aplicação imenso, desde queimaduras graves até cosmética de alto padrão e regeneração pós-cirúrgica. Ou seja, é a base da ciência de que todo medicamento precisa. Todo medicamento precisa. Aliás, as indústrias farmacêuticas, elas não são construídas para vender um remédio que vai curar a sua doença. Elas querem você como um LTV delas, certo? O sistema contra a soberania. Eles falam tanto em soberania, né? A inércia do governo em proteger esta patente não é apenas burrice, é o modus operandi do Estado que não entende a arbitragem de soberania. Quem controla a patente controla o preço, quem perde a patente paga o ágio. É, Brasil, é isso aí. Mas vocês colocaram bom, esse nove dedos aí na frente da liderança do país, foi colocado lá por esse sistema que aí está, sistema corrupto que aí está. Vamos lá. A solução arquitetada aqui. Blindagem intelectual via inteligência artificial e privatização de descobertas. Para que figuras raras como Tatiana não sejam engolidas pela mediocridade estatal, a saída é cirúrgica. Tokenização de propriedade intelectual. Descobertas científicas devem ser registradas em redes descentralizadas no momento zero, impedindo que burocratas esqueçam os prazos. Ah, que bonitinho, esqueceu o prazo. Arquitetura de negócios de saída. Cientistas de elite precisam de conselheiros de M&A desde o primeiro dia. Se o Estado não consegue proteger o ativo deve ser blindado via holdings de propriedade intelectual fora da jurisdição do risco brasileiro. Assim como a sua empresa, que eu falo isso para vocês aqui dia após dia. Inteligência artificial no compliance de patentes. Utilizar sistemas de IA para monitorar os prazos globais e movimentações de concorrentes às Big Pharmas, que monitoram o diário oficial para roubar ideias de países desorganizados, como os nossos. Ou seja, a inteligência artificial é a sua arma. Se você não tem na sua empresa, está perdendo tempo, amigo. Tempo e dinheiro. Qual que é a sentença aqui do malvadão dessa primeira parte? Eu vou trazer um segundo trecho dessa matéria aqui, porque esse assunto é extremamente relevante. Tatiana entregou o milagre. O governo entregou a nota fiscal para o povo pagar. Exaltar Tatiana é obrigatório, mas lamentar a sua descoberta sem punir a inércia dos gestores é amadorismo. Enquanto o Brasil não aprender a tratar a ciência como um equity de Estado, continuaremos sendo o país que descobre o ouro e o entrega para quem sabe fundir a barra. A mesma coisa com a tal das terras raras. Terras raras não são terras, são minérios. E você precisa ter tecnologia para fazer a mineração. O que o Brasil faz? Vende a terra rara, porque ele não tem tecnologia, não quer desenvolver, e também se alguém desenvolver, eles não vão apoiar. Tatiana é soberana, o governo é um passivo circulante. Este é o governo que nós temos no nosso Brasil. Agora eu trago uma segunda parte aqui para vocês. Ó. Esta é a conclusão da nossa análise de inteligência de Estado e arquitetura biotecnológica. O que Tatiana Sampaio entregou não é apenas um avanço médico, é a prova material de que o Brasil possui ativos de elite, operando em uma infraestrutura do terceiro mundo, ou quarto, né? O cara foi na Índia, para negociar a inteligência artificial. Pô, os maiores golpistas da IA estão na Índia. É óbvio que ele vai se aliar a esse povo. Ao invés dele ir lá nos Estados Unidos conversar com o Elon Musk, conversar com o cara do chat GPT lá, esqueci até o nome dele aqui, me deu um branco, me perdoe. Mas ao invés dele buscar a fonte do conhecimento, não, ele vai lá na Índia, onde houve o maior golpe de IA do mundo. Uma empresa teve várias rodadas de investimento e depois se descobriu que eram 700 indianos fazendo o trabalho imitando uma inteligência artificial. É o estelionato, cara, é o país que é comandado por um cara desse aí, ele vai se aliar a quem? A essa cambada aí mesmo. Aqui estão os dados cruciais extraídos de uma matéria que eu peguei da Tatiana aqui, para a gente falar com o high ticket e os seus impactos. O segredo da polilaminina. Polilaminina, tá correto. A verdade nua e crua é que Tatiana Sampaio decifrou um código da natureza que a indústria global negligenciou. Ela descobriu como
polimerizar a laminina, uma proteína que serve como os trilhos por onde o neurônio caminha durante a formação do feto. Mas eles querem o quê? Eles querem aborto, não é isso? É, eles querem matar o feto. Depois é a gente que quer destruir eles, né? Eles fazem um ótimo trabalho se destruindo, cambada de gente imbecil. O insight, através de um erro experimental, uma sorte provocada pela insistência técnica da Tatiana, ela descobriu que, ao juntar essas proteínas em uma rede que se torna polilaminina, ela criava um condutor biológico capaz de religar o cérebro ao corpo. No mundo dos negócios, isso é o equivalente a criar um cabo de fibra ótica para uma região onde a comunicação estava cortada por um abismo. Olha só, a falha sistêmica, o PIL da burocracia. A inércia do Estado brasileiro beira o crime de lesa pátria. Tatiana revelou um dado estarrecedor. O pedido da patente foi feito em 2007. E a concessão veio quando? Em 2025. Destruição de valor, 18 anos de espera para uma patente que dura 20. O Brasil entregou à cientista apenas 2 anos de exclusividade comercial plena. Se o iPhone tivesse sido inventado sob o regime do INPE brasileiro, ele seria obsoleto antes mesmo de ser protegido. Esta é a prova de que o sistema brasileiro atua como um redutor de valuation para qualquer inovação radical. Eu tenho uma empresa de inovação no agro que eu estou quietinho. A hora que eu registrar o que eu estou fazendo, todo mundo acha que ele está monitorando o gado. A hora que eu registrar o que eu estou fazendo, meu amigo, vou registrar lá fora. Cai fora desse Brasil aqui, você também. Com a sua empresa. Eu não estou falando para você mudar, abandonar o país, nada disso. A gente tem que lutar para recuperar o país e é por isso que eu estou aqui. Eu estou lutando para recuperar o país, mas a minha inteligência de negócio não permite que eu deixe a minha empresa aqui. Então, eu tenho empresa fora que é dona da minha empresa aqui, eu criei uma road e acabou. Tudo que eu fizer eu faço no nome dessa road e ninguém vai tocar nela. Bruno, o ativo de sucesso. O caso de Bruno é o ápice do estudo. Tetraplégico após um acidente na vértebra C6, ele recuperou movimentos e a sensibilidade de baixo para cima. A engenharia da cura. 2 pontos. A aplicação da polilaminina ocorre diretamente na medula durante a cirurgia de descompressão. A substância que parece água forma uma rede que orienta a regeneração dos axônios. Uso compassivo. 2 pontos. Tatiana explica que, enquanto a Anvisa não libera o uso comercial, que a previsão é de 2 a 3 anos, o tratamento só é possível via uso compassivo, durante estudos clínicos ativos. A demora burocrática da Anvisa, embora justificada pela segurança, para vacina não teve demora, né, Anvisa? Para vacinar o povo brasileiro da Covid foi rapidinho essa patifaria aí. E agora tá um monte de gente morrendo. Veja a matéria que eu fiz sobre o Covid aqui, porque ela é pesada. Embora justificada pela segurança, ela mantém milhares de brasileiros em cadeira de rodas que poderiam tecnicamente ser reabilitados hoje, agora. A minha esposa sofreu um grave acidente, eles queriam amputar a mão esquerda da minha esposa e eu não deixei. Sabe como eu cuidei da minha esposa? Sou bicho do mato, você já sabe, né? Babosa, meu amigo, babosa para recuperar o acidente que minha esposa teve na mão. Ela teve a palma da mão dilacerada. Vamos lá, a solução arquitetada. O papel da indústria privada. Diferente da narrativa de que a ciência deve ser puramente estatal, foi a parceria com o laboratório Cristália que permitiu a escalabilidade. Extração sustentável. A proteína é extraída das placentas humanas doadas, um insumo que antes era descartado como lixo hospitalar e agora é transformado em capital tecnológico. Cara, Deus é perfeito, Deus deu tudo na nossa mão e a gente faz o quê? Negligencia Deus. Pois é, mata as crianças no ventre. Custo social. A estratégia da Cristália não é elitizar o medicamento como drogas de 20 milhões de reais, mas torná-lo um item de uso social corriqueiro nos hospitais de trauma. Qual que é a sentença aqui do malvadão? Tatiana Sampaio é a prova de que o efeito Linde, o que sobrevive ao tempo, na ciência brasileira, depende da resiliência individual e não do apoio institucional. Ela trabalhou 27 anos para entregar um milagre. E o que o governo fez? Praticamente jogou isso no lixo. O Brasil perdeu a patente mundial não por falta de cérebro, mas por excesso de carimbo ou por interesses escusos.
Enquanto o país exalta o carnaval, Tatiana e Bruno mostram que o verdadeiro soberano é aquele que domina a biologia e a tecnologia para desafiar o destino. Entenderam? Tecnologia, meu amigo. Tecnologia. Desafio o destino com tecnologia. Olha o que diz Tatiana Sampaio. O Brasil exporta talentos e importa desculpas. Tatiana Sampaio descobriu a cura, mas o Estado brasileiro quase a enterrou na gaveta da burocracia. Se Bruno anda hoje, é apesar do governo, e não por causa do governo. Entendeu, seus inúteis? Vocês da Anvisa, vocês do INPE, você, presidente que está aí no exercício, que estava no exercício lá, nessa época, você, Fernando Henrique, a Dilma, Michel Temer, vocês são a escória da sociedade. Vocês são um lixo e serão banidos do país esse ano, entendeu? Ah, o malvadão é muito bravo. Eu não sou bravo não, amigo. Eu sou criado com as coisas, vendo as coisas como elas são, certo? E olha só, eu fui criado ouvindo Tião Carreiro e Pardinho, amigo. Eu sou bicho do mato, certo? Quando eu cresci e pude escolher, aqui, ó, não sei se vocês estão vendo, mas ó, No Drama, uma camiseta de punk, porque eu quando eu cresci eu ia pra festa punk, bater cabeça, arrumar briga, porque eu sou um cara da posição, eu sou um cara de posicionamento, é o que falta nesse país, falta os empresários se posicionarem. Dá só uma olhada no que fizeram com essa moça. Dá só uma olhada. Tatiana, você é a luz divina. Deus te abençoe demais. Olha, não se preocupe com o dinheiro na sua vida vai acontecer de uma forma muito natural, não se apegue a isso, e a sua bênção, querida, virá de Deus. Não se preocupe com esse bendito governo que aí está. Você é uma mulher iluminada. Eu ainda quero muito ter o prazer de te conhecer, conversar com você, porque 5 minutos de conversa com você deve ser uma aula. E eu adoro aprender, eu adoro o conhecimento de pessoas assim como você. Brasileiros, enquanto vocês ficam exaltando, dizendo que a mulher que fica mostrando o bandeco lá na avenida é a mulher mais influente do país, vai te catar, rapaz. Vai te catar. Vocês que falam isso, vocês não têm a vergonha na cara de vocês. A mulher mais importante e influente do momento no país é a Tatiana Sampaio. E eu bato palmas para elas. É isso aí, malvadões. Olho nos seus negócios, olho na tecnologia e tire a sua empresa do país. Construa uma holding fora daqui. Não dependa dessa inércia, dessa incompetência, porque isso não é por acaso. Ótimo dia, malvadões.